Senhor presidente, vereador Alessandro Bussola, vereadores presentes na casa, vereadora, aqueles que acompanham os trabalhos diretamente aqui no plenário da casa, os que acompanham pelos veículos de comunicação. Nós tivemos a oportunidade de acompanhar o pronunciamento de vários vereadores. A primeira questão que dominou o debate foi a licitação no transbordo do lixo, que eu não vou abordar porque já o fiz numa parte que me foi concedida pelo vereador Moisés Rossi. Mas se tornou comum na cidade de Bauru que o poder público e o município, ao invés de cumprir as suas tarefas, tendo como prioridade o interesse público, o município acaba atuando como um insumo de interesses privados. Se não, vejamos. Comissão de Fiscalização e Controle elaborou em agosto de 2014 um vigoroso relatório sobre o custo do sistema de transportes na cidade de Bauru. Nesse relatório, nós apontamos todos os problemas que, em nossa opinião, e o relator foi o vereador Moisés Rossi, que poderiam estar concorrendo para que a tarifa de transporte aqui em Bauru fosse uma tarifa superestimada. Traduzindo isso para uma linguagem mais popular, a tarifa estaria muito acima do preço que deveria ser paga pelo usuário do sistema aqui em Bauru. Esse ano, novamente, nos chama a atenção a planilha da Endurbe. A Endurbe apresentou ao Conselho de Usuários, vereador Arildo, uma planilha de custo do sistema, reproduzindo todos os erros que nós apontamos no relatório da Comissão de Fiscalização e Controle. Isso nos leva a afirmar publicamente que todos os usuários do sistema de transporte em Bauru que pagam a tarifa serão vítimas de um estelionato articulado por um órgão público chamado Endurbe. E por que nós afirmamos isso de maneira muito clara? Porque, ao analisar a planilha de custo, nós constatamos erros primários. A Endurbe, ela fez inscrever nos contratos de concessão que usaria como metodologia para correção dos valores da tarifa uma tabela do GEIPOT. Essa tabela do GEIPOT foi elaborada em 1984 e foi atualizada em 1994. Portanto, os indicadores dessa tabela refletem um momento onde ela foi realizada. Manter essa tabela com os vetores de custos nos dias atuais, de fato, doutor Paulo, sem meias palavras, é patrocinar um estelionato contra os usuários de transporte. Vou dar um pequeno exemplo para a população entender o que eu estou falando. Em 1994, o GEIPOT calculou o seguinte, que um ônibus consumia 0,4% de combustível, de 1 litro de combustível, para percorrer 1 quilômetro.
Então esse é o fator de consumo. Hoje, com a tecnologia agregada aos motores, com a tecnologia agregada ao processo de refino de petróleo, esse número, um ônibus urbano, circula em média de 5 a 6 quilômetros com 1 litro de gasolina. Portanto, ao se recusar a fazer o estudo local do consumo, a Endurbe apresenta uma planilha de custo que é uma fraude e impõe um valor de tarifa, vereador Rossi, muito acima daquilo que de fato o sistema pode estar custando. E ela repete esse mesmo procedimento em todos os outros vetores de custo. Foi o que nós analisamos nesse relatório da Comissão de Fiscalização e Controle e que os vereadores todos aprovaram e votaram. Nós chegamos a uma situação, e essa situação foi apresentada aqui em relação à situação do aterro, e essa situação do transporte, por mais que algumas pessoas não deem valor, porque talvez o transporte seja algo que não afeta a maioria das pessoas, mas afeta milhares de trabalhadores nessa cidade, não dão a devida importância a esse debate. Mas o transporte não afeta só o usuário. O transporte afeta todo o processo da cadeia produtiva. Porque aquela empregadora doméstica que concede o Vale Transporte para sua funcionária, também vai ter que conceder o Vale Transporte com um preço superfaturado. O pequeno e médio empresário que fornece o Vale Transporte, se pagar uma parte, vai pagar um preço superfaturado. Eu assinei o pedido da SEI em relação à licitação que foi feita do aterro sanitário. Mas se tem uma SEI que tem que ser feita aqui em Bauru, e aí eu chamo a atenção do vereador Raul, do vereador Artêmio, do vereador Carlão, do vereador Natalino e do vereador Robert Vaz Sakai. Porque são vereadores que sistematicamente dizem aqui na tribuna que são comprometidos com o interesse popular. Se tem uma SEI que tem que fazer nessa casa, essa SEI é de transporte. E essa Câmara, frente a essa planilha e os estudos que nós realizamos, não pode se omitir mais em discutir o valor da tarifa. Porque o preço dessa tarifa é superestimado. E essa casa tem que assumir a sua responsabilidade. Essa casa tem que aprovar uma SEI para abrir a caixa preta do transporte aqui na cidade, para a gente provar que é possível ter um sistema de cálculo da tarifa, que não impõe um custo tão alto ao sistema. Se essa casa se recusar a abrir uma SEI para analisar o sistema de transporte coletivo em Bauru, essa casa não tem autoridade para abrir nenhuma outra SEI, seja ela qual for, seja ela sobre qual assunto for. Porque pedido de SEI não pode ser circunstancial. Se tem um problema que afeta essa cidade de maneira escandalosa, é o custo do transporte. E para encerrar, eu vou dizer à população, se o decreto de aumento do prefeito for mantido, a população tem que usar de todas as armas, inclusive o direito de não pagar a passagem, entrar dentro dos ônibus, porque ela estará, sim, na prática, dizendo que não aceita ser roubada por uma organização pública. Muito obrigado, senhor presidente.